Japonês da pátria, filhos, respondente a mãe gentil, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte. Brava gente brasileira, onde vai, vemos feliz, obrigada a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, obrigada a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjava na perfídia invadiu, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, devemos seguir, obrigar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, obrigar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é quarta-feira, 15 de maio. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Ministro da Educação participa de comissão geral na Câmara. Motoristas de aplicativo já podem contribuir para o INSS. E presidente Bolsonaro chega hoje a Dallas, no Texas, onde será homenageado. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro desembarca agora de manhã em Dallas, no Texas, onde vai receber um prêmio. É a segunda viagem oficial aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência. Vamos então direto a Dallas conversar com a repórter Luana Karen, que já está por lá. Olá, Luana, muito bom dia para você. Olá, Carla, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas às 9 horas da manhã, no horário local, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. O primeiro compromisso do presidente é um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, previsto para acontecer logo mais às 3 horas da tarde. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber o prêmio de personalidade do ano oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Acompanham o presidente Jair Bolsonaro nesta visita aos Estados Unidos os ministros das Relações Exteriores, de Minas e Energia, da Economia, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro vem aos Estados Unidos desde que tomou posse em janeiro deste ano. E a previsão é que ele retorne a Brasília amanhã, no final do dia. Voltamos aos estúdios com você, Carla. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí para você. O ministro da Educação participa hoje de uma comissão geral na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia para você.
Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o ministro Abraham Weintraub, já tinha sido convidado para participar de 2 comissões na Câmara nesta quarta-feira, com presença confirmada, mas ontem os deputados decidiram aprovar então essa convocação, de modo que agora ele tem que comparecer não mais às comissões e sim ao plenário para explicar ali aos 513 deputados o bloqueio dessas verbas aí das universidades e dos institutos federais. A ida do ministro à Câmara coincide com as manifestações que foram marcadas para hoje contra o congelamento desses recursos e também a política educacional. Antes mesmo de ser convocado, o ministro se reuniu ontem com jornalistas num café da manhã e explicou esse contingenciamento. Vamos acompanhar. De forma didática, o ministro usou dados e gráficos para detalhar as diretrizes do governo para a área da educação. Entre as metas, citou investimentos em creches, no ensino técnico e a ampliação da rede de escolas em tempo integral. Weintraub quis esclarecer alguns anúncios que foram mal interpretados pela imprensa. Mais uma vez, negou que haja cortes em verbas para a educação e sim um contingenciamento dos recursos, que na prática representa 3,5% do orçamento total das universidades federais. Em 40 dias a gente recebeu 50 reitores. 50 reitores. Isso ninguém fala. Eles vêm aqui, eu explico que contingenciamento, a vida segue normal. Caso a economia volte, volta o recurso, ou proporcional ao que volte. Todos eles admitem que não estão tendo impacto nenhum na gestão do dia a dia. Olha, ontem foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve na Câmara e pediu o apoio dos deputados para a liberação de um crédito extra no valor de 248 bilhões de reais para quitar despesas correntes, em especial as previdenciárias. Vamos ouvir. Essa necessidade de crédito suplementar em torno de 248 bilhões de reais. Então são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 100 são exatamente da Previdência. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. Olha, Guedes também reforçou a posição do ministro da Educação sobre as verbas públicas aí das universidades e disse que não se trata de um corte e sim de um contingenciamento. Ele adiantou que futuramente outras verbas podem ser direcionadas para a pasta, como por exemplo o dinheiro que viria de uma multa a ser paga pela Petrobras. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Por unanimidade, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu soltar o ex-presidente Michel Temer. Ele é investigado na operação da Polícia Federal que apura desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3. Os ministros do STJ determinaram que o ex-presidente não pode mudar de endereço, ter contato com outros investigados ou deixar o país, além de ter de entregar o passaporte à Justiça. Michel Temer agora aguarda a comunicação às autoridades competentes e a qualquer momento ele pode deixar o comando de policiamento da Polícia de Choque no centro, aliás, o comando de policiamento de choque da Polícia Militar no centro de São Paulo. Motoristas de aplicativos poderão contribuir para o INSS. Saiu o decreto hoje no Diário Oficial da União. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Olá, Tiago, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia. Como você disse, os motoristas de aplicativo que fazem o transporte individual remunerado privado de passageiros agora devem se inscrever como contribuintes individuais do regime geral da Previdência Social. A inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, deve ser feita pelos próprios motoristas. Eles vão passar então a ter benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, licença-maternidade ou auxílio-reclusão, que pode ser pago aos familiares caso a pessoa seja presa. Com a inscrição, os motoristas vão poder se aposentar pelo sistema público. A gente lembra que, pelo decreto do presidente Bolsonaro, a iniciativa da inscrição deve ser do próprio motorista. Ele deve se declarar microempreendedor individual. A contribuição mínima corresponde a 5% do salário mínimo, ou seja, R$ 49,90. Quem quiser aumentar o valor da aposentadoria também pode optar por pagar as alíquotas de 20% sobre o faturamento. Estão aptos à inscrição como microempreendedor individual aqueles que têm remuneração anual de até R$ 81 mil. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Tiago, pela sua participação.
O prazo estendido para renovar os contratos do FIES termina hoje. Vamos então a São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz tem as informações para a gente. Ricardo, não dá para perder mais essa chance, né? Bom dia. Pois é, Carla. Bom dia a você, bom dia a quem acompanha o Brasil em Dia. Quem é participante do programa de financiamento estudantil e ainda não fez a prorrogação, tem que correr para o computador e acessar o sistema do FIES. O prazo que já havia sido estendido pelo Ministério da Educação no dia 2 de maio, termina hoje. Os contratos precisam ser renovados a cada 6 meses e neste semestre cerca de 600 mil contratos devem ser renovados, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Caso haja alguma mudança no contrato, o prazo é mais curto ainda, porque o estudante precisa ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Então, nada de perder tempo, viu? Quem for participante do FIES tem que acessar o sistema no endereço virtual que está aqui na tela, cisfiesportal.mec.gov.br. Carla. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigada, Ricardo. As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes caíram 19% nos 4 primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Os dados são do Disque 100 e o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos quer melhorar o serviço de atendimento, ampliando os canais de acesso para o cidadão fazer a denúncia. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda para pessoas com deficiência auditiva fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias elas recebem encaminhamento e depois tem um acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar Isis não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando. A escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo, e a gente fica de olho mesmo, né, em Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. É importante ficar de olho, né? Lembrando que o Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação é de graça e pode ser feita de todo o Brasil por telefone fixo ou celular. Basta discar 100. A ONU faz um alerta sobre o uso indiscriminado de antibióticos. O consumo pode aumentar a resistência ao tratamento de muitas doenças infecciosas, como, por exemplo, a tuberculose. Quando Samantha descobriu que estava com tuberculose, não imaginava que a doença era causada por bactérias super resistentes. Ela recebeu o tratamento padrão durante 6 meses, mas não houve melhora alguma. Foi preciso remover partes do pulmão e tomar um coquetel de antibióticos por 5 anos para se livrar do problema. Quando mudavam o remédio, eu já me assustava por conta disso, do efeito, que eu não sabia como é que ia ser. A proliferação de micro-organismos super resistentes é motivo de preocupação da Organização das Nações Unidas. Uma pesquisa divulgada pela ONU aponta que esse tipo de infecção deve matar 10 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050. Atualmente, 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças resistentes a medicamentos. Desse total, 200 mil mortes são por tuberculose multiresistente. Para evitar a contaminação e a proliferação dessas bactérias super resistentes a medicamentos, atitudes positivas devem ser tomadas antes mesmo de a doença aparecer. A primeira coisa é a gente prevenir as infecções, para a gente posteriormente não precisar começar antibiótico. E depois, quando alguma doença aparecer, procurar orientação médica antes de fazer o uso de antibiótico de forma desnecessária. Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quarta e até mais. Tchau.